O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra de amor. Meus caros missionários redentoristas, querido padre lá de Itapetininga, meus queridos irmãos e irmãs, como o padre Marlos disse na oração da coleta, celebramos hoje Santa Rosa de Lima, que é a padroeira da América Latina, padroeira que nos convida a olharmos para as categorias do reino de Deus. É a primeira santa do nosso continente latino-americano. Ela era peruana, lá da cidade de Lima. Na verdade, ela não se chamava Rosa, ela se chamava Isabel. Eles inventaram um apelido para ela de Rosa. Por quê? Porque ela era muito bonita. Mas ela não ficou santa porque era muito bonita externamente, mas porque ela tinha uma beleza interior. Ela fez uma experiência forte do Senhor e essa experiência não pôde ser guardada dentro e ela colocou para fora. E ela se comprometeu com o reino de Deus. E dentro das categorias que compõem o reino de Deus, tem lá uma categoria que é muito importante, que são os pobres, os mais abandonados. E essa santa se dedicou inteiramente ao serviço daqueles que mais precisavam, que eram os mais abandonados. E naquele lugar, quem eram os mais abandonados? Os indígenas. Então hoje nós queremos, nesta Eucaristia, pedir que Santa Rosa de Lima, padroeira da nossa querida América Latina, abençoe todos os trabalhos evangelizadores que acontecem aqui no nosso continente, de um modo especial, mas pedimos por toda a igreja missionária que está esparramada pelo mundo inteiro. E dentro desta situação toda de reino de Deus, o Evangelho vem nos chamar muita atenção, porque Jesus, o anunciador do reino de Deus, ele usava uma pedagogia muito bacana para lidar com o povo, para ensinar o povo, para ensinar os seus discípulos, para deixar a sua mensagem, e uma mensagem que não ficasse aérea lá no mundo das ideias, mas uma mensagem que pudesse ser colocada na vida, no chão. Então aqueles que se encontravam com Jesus saíam maravilhados, saíam-se mais ricos desse encontro. E Jesus falava então de histórias da vida do povo. E ele, ao dizer sobre o reino de Deus, ele disse que o reino de Deus é tão valioso e é tão profundamente marcado na vida que encontra o caminho do reino de Deus. Para vocês entenderem, é como se houvesse um tesouro escondido num terreno, a pessoa vende tudo que tem, para quê? Para conseguir aquele tesouro, aquele terreno que tem o tesouro.
para você entender um jeito desse reino de Deus. Nós, os missionários redentoristas, nós fomos criados por Santo Afonso Maria de Ligório para doarmos toda a nossa vida para esse reino de Deus. E aí, nesse nosso anunciar o reino de Deus, criou-se uma frase, que é uma frase composta somente de duas palavrinhas: copiosa redenção. Então os redentoristas, inspirados pelo Espírito Santo, enviados em missão, somos comprometidos com o reino de Deus para anunciar a copiosa redenção. E para a gente entender o que é a copiosa redenção, nós queremos convidar o Padre Nelson. Ele é o provincial lá do Rio de Janeiro, de Minas e do Espírito Santo. Padre Nelson, o que é a copiosa redenção para nós redentoristas? A copiosa redenção que nós, missionários redentoristas, anunciamos é a certeza de que Jesus deu a vida para a nossa salvação e para a nossa libertação. É a certeza de que o Deus que nós amamos e adoramos e viemos para celebrar nessa Eucaristia é um Deus que quer a nossa salvação, é um Deus que nos ama muito, é um Deus que nos quer libertos de todo pecado, de todo mal, e que está ao nosso lado na caminhada da vida, na história, sustentando-nos, segurando na nossa mão, acreditando em nós e nos chamando para seguir adiante. É um Deus que, ao entregar o seu Filho Jesus, acredita em nós, em nossa humanidade, porque Jesus também foi gente plenamente. Portanto, dizer que a redenção, a salvação é copiosa, é dizer que Deus tem um coração grandioso, enorme, para nos amar, nos libertar e nos salvar, principalmente na humildade, na simplicidade de vida. Muito bem, Padre Nelson. Se a gente pegar o Evangelho de Marcos, no início do Evangelho de Marcos, nós vemos o início da missão de anúncio do reino de Deus por Jesus Cristo. O que acontece primeiro? Ele foi batizado. E logo na sequência, João, que batizou Jesus, foi preso. E Jesus mandou um comunicado, mandou um recadinho para João. Falou para os discípulos: olha, vão lá dizer para João o que vocês estão vendo. O reino de Deus já está acontecendo. E o que acontecia nesse reino de Deus? Os doentes eram curados, os que estavam sem esperança foram esperançados, os que estavam caídos à beira do caminho foram levantados, os que estavam presos foram libertados. Olha que maravilha! E Jesus diz: não podemos perder tempo, o reino de Deus já começou. E nós queremos perguntar ao Padre Marlos, que é o superior provincial dos Redentoristas de São Paulo, quais são as maravilhas que estão acontecendo nesse reino de Deus que os missionários redentoristas continuam a anunciar. Que maravilhas acontecem? Creio que todos nós que acreditamos em Jesus Cristo, o Redentor, podemos perceber os sinais do seu reino acontecendo no nosso meio. Não é um privilégio nosso, de redentoristas, mas de todos nós que cremos em Jesus. Nesse tempo da pandemia ficou muito evidente isso, a solidariedade, a partilha, a sensibilidade por quem mais sofre, tudo isso expressou o reino de Deus acontecendo no nosso meio. A igreja, a partir do Vaticano II, diz dos sinais dos tempos. Talvez foi isso também que durante a pandemia nós pudemos perceber. Há muito a ser feito para que a fraternidade, a justiça, o bem aconteça no nosso meio. Isso é dar alicerce, base para a construção do reino, que vai encontrar no coração da Trindade a sua plenitude. Mas cada gesto, por pequeno, por singelo que seja, de bem que nós fazemos, nós já estamos inaugurando, começando esse reino. E aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro.
E é o reino de Deus, o grande tesouro, o grande presente que nós recebemos de Deus. Então, tenhamos esperança, tenhamos ânimo e muita fé para trabalhar na construção desse reino que já começou a acontecer no nosso meio. E nós sabemos claramente, e nós não só sabemos de cabeça, mas nós experienciamos no nosso coração, já que nós todos aqui somos devotos de Nossa Senhora, nós sabemos que Maria é aquela força impulsionadora da evangelização e desse anúncio do reino de Deus. E sem Nossa Senhora, esse reino não acontece, porque ela faz parte desse motor que impulsiona a gente para poder irmos mais adiante. Nossa Senhora é a mãe da esperança. E nós aprendemos como redentoristas que para terminar uma mensagem, a gente termina sempre falando de Nossa Senhora. Por isso nós queremos convidar o Padre Roque, que é o superior lá da unidade da Bahia dos Redentoristas, para fechar com chave de ouro essa mensagem compartilhada aqui hoje, e ele vai dizer de Maria, uma mensagem de Nossa Senhora que nos ajuda a ter esperança, e não só esperança, confiança. O devoto de Nossa Senhora nunca se perde. Como o Padre Mauro falou, um devoto de Nossa Senhora nunca se perde, dizia Santo Afonso, nosso fundador. Por isso, aquele que confia piamente na piedade, na confiança, no amor, na devoção da Virgem Maria, está confiando em Jesus. Por isso podemos dizer que Jesus é o tesouro que nós devemos procurar. Maria é a pérola da vida da igreja e da vida dos cristãos. E nós, homens e mulheres, conforme a santa de hoje, Santa Rosa de Lima, somos as rosas e os cravos que formamos o jardim que é a igreja. Por isso, pela oração a Maria, Mãe de Jesus, permaneçamos fiéis e perseverantes na fé. Ela é nossa mãe. Amém. Amém. E acabou a nossa mensagem. Vocês viram que bacana? Vários falaram e compartilharam para mostrar para vocês que a missão redentorista deve ser feita sempre em comunidade. Ninguém é maior que ninguém. Somos todos para anunciar o reino de Deus. Rezem por nós e nós rezamos por vocês.